Olá, amigo! Mais uma questão do Exame Nacional do Ensino Médio, da prova de matemática, em sua primeira aplicação do Enem de 2016. É o caderno rosa, questão 174. Densidade absoluta D é a razão entre a massa de um corpo e o volume por ele ocupado. Um professor propôs à sua turma que os alunos analisassem a densidade de três corpos: densidade de A, densidade de B e densidade de C. Os alunos verificaram que o corpo A possuía 1,5 vezes a massa do corpo B, e esse, por sua vez, tinha 3/4 da massa do corpo C. Observaram ainda que o volume do corpo A era o mesmo do corpo B e 25 maior do que o volume do corpo C. Após análise, os alunos ordenaram corretamente as densidades desses corpos da seguinte maneira: dB menor do que dA, que é menor que dC, B, dB é igual a dA, que é menor do que dC, C, dC é menor do que dB, que é igual a dA, dB é menor do que dC, menor do que dA não são determinado, dC menor do que dB, que é menor do que dA. A gente sabe que a fórmula de densidade, para a resolução dessa questão, você não pode esquecer. A densidade é igual a massa sobre o volume, que está aqui. Sem esta fórmula, você não resolve a questão. Então, a gente vai pegar o que o examinador passou, não é? Vamos considerar as seguintes siglas para nosso efeito de resolução: dA densidade de A, dB densidade de B, dC densidade de C, MA massa de A, MB massa de B, MC massa de C, A volume de A, VB volume de B, VC volume de C. Vamos utilizar essa fórmula: densidade é igual a massa sobre volume. Perfeito? Vamos lá. O examinador, nós vamos aqui transformar o seguinte: os valores da massa de A e C em função da massa de B. Por que eu faço isso? Se eu transformo tudo em relação a um determinado parâmetro, eu posso comparar esses parâmetros entre si, né? Então, por exemplo, eu vou transformar A e C, né? Tudo em função desse Bzinho aqui, desse B. Perfeito? Vamos fazer isso aqui. Olha, o corpo A possui 1,5 vezes a massa do corpo B, conforme enunciado. Então, eu disse aqui, ó, massa de A é igual a 1,5 massa de B. O corpo A possui 1,5 vezes a massa do corpo B, e esse, por sua vez, tinha 3/4 da massa de C, ou seja, o corpo B possui 3/4 da massa de C, perfeito? Ele diz assim, e esse é exatamente o B. Você tem que analisar isso em termos de português, de análise, né? Perfeito, interpretação de texto. Então, a massa de B é 3 da massa de C, que eu coloquei aqui. Ora, eu posso multiplicar dessa forma, né? Aqui embaixo eu tenho 1, né? Então, eu faço essa multiplicação em termos de x. 4mb é igual a 3 vezes 1. Então, 4mb é igual a 3mc, né? Porque 1 aqui e vezes o mc. Ora, a partir disso, eu posso só trocar, mas vou passar isso daqui para cá, isso aqui para cá, só para melhorar a visualização. Ficou 3mc igual a 4mb, implica que mc é igual a 4 terços de mb, que eu passei o 3 para lá e ele foi para lá dividindo, que ele está multiplicando. Então, nós temos mais essa relação aqui. Perfeito? Agora, vamos transformar todos os valores de volumes agora, certo? De volumes, em torno de B. Fazer exatamente isso aqui, mas para o volume. Porque aí a gente vai ter tudo em termos de B e vai poder comparar entre si os resultados. Olha aqui, ó. O volume de A é igual ao volume de B, conforme anunciado. O volume do corpo A é o mesmo do corpo B. E 20% maior que o corpo C. Olha, quando ele diz 20% maior que o corpo C, perfeito. Aí você vai ter que verificar. O volume do corpo A é o mesmo do corpo B e 20% maior do que o volume do corpo C. Então, o volume de B é igual a 100% mais 20% do C, certo? Porque na prática, como o volume do corpo A é igual ao corpo B, tanto o corpo A quanto o corpo B são 20% maior do que o volume do corpo C, perfeito? Então, o volume de B é igual a 100% mais 20% de volume de C. Uma coisa que o volume de B é igual a 120% do volume de C. O que é 120%? É a mesma coisa que 120 dividido por 100, para dar, né, naquela decimal. 120 por 100 vai dar 1,2 VC. E o VC em termos de B é só passar 1,2 para cá, que ele está multiplicando, vai passar a dividir. Então, VC é igual a VB sobre 1,2. Como a gente já colocou tudo em função de B, agora a gente vai utilizar a fórmula de densidade, que é uma massa sobre volume, para a resolução do problema. Então, a densidade de A, o que é que seria a densidade de A? Ora, a densidade de A é a massa de A sobre o volume de A. A massa de A a gente encontrou anteriormente que é 1,5 massa de B. E o volume de A é igual ao volume de B. Então, a densidade de A é 1,5 massa de B sobre V de B.
A massa de B sobre V de B é densidade de B. Então a densidade de A é 1,5 densidade de B. Perfeito? Transformei em termos de B. A densidade de B é massa de B sobre massa de B, que é a mesma coisa que 1 massa de B sobre massa de B, que é igual a 1 dB. É claro, né? A dB é dB, que ele já fez, tudo vai ser transformado em relação a B. E a densidade de C, a massa de C sobre V de C. A massa de C a gente encontrou que é 4 terços de massa de B, e isso dividido sobre o volume de B. Aí ficou 4 terços de B que multiplica 1,2 VB, porque o volume de B, esse é VB sobre 1,2, perfeito? Aí, fazendo aqui essas contas, né, a gente vai encontrar o seguinte, que 4 vezes 1,2 dá 4,8, 3 VB. Ficou 4,8 dividido por 3, que dá 1,6, que multiplica MB VB. 1,6 VB. Como vocês observaram, tudo agora em função de dB. Ó. O dA é 1,5 dB, o dB é o próprio dB, que é 1 dB, e D é 1,6 dB. Então, conclusão, se eu colocar aqui em ordem, ou seja, qual é o menor? O menor é 1 dB. O segundo menor é 1,5 dB. E o terceiro maior, 1,6 dB. Né? Então, na prática, o que é 1? 1 é o próprio dB. O que é 1,5? 1,5 é o dA. E 1,6 é o DC. Então, dA é menor, dB é menor do que dA, que é menor do que DC. Resposta A. dB menor do que dA, menor do que DC. Gostaria de pedir que vocês avaliassem, gostaram da videoaula, no like, no joinha, né? Caso tenha gostado, por favor, inscreva-se em nosso canal. Até mais.